Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trocamos uma ideia com um convidado diferente. Falamos sobre saúde mental, sobre estilo de vida. Hoje eu tô com um mega convidado aqui. Estou com o Mutamam. Muta é da filosofia Nyabing. Curte o estilo Nyabing, é isso? Nyabing, como eu posso falar para um e para todos, Nyabing, assim como Rastafari, é um jeito de viver, um jeito de se relacionar com o Criador. Então, digamos que para alguns pode ser filosofia, para outros religião, para outros cultura. Para nós é só uma forma de se relacionar com o Criador. E Nyabing é a nossa música. Nyabing é música. E onde que o reggae entra, cara? O reggae, ele entra a partir do momento que pessoas de um lugar em comum, que no caso é a Jamaica, se juntaram para falar coisas do gueto, coisas do lugar que eles viviam, e aos poucos foram agregando essa experiência que é viver Rastafari. Certo. Então, por exemplo, quando a gente escuta o termo reggae roots, não é necessariamente um estilo musical, ok? É um Certo. estilo, as raízes africanas. Isso é o reggae roots. É o reggae que trata desses assuntos, da vivência da relação africana, de África. Então o reggae tem reggae roots e o reggae não roots. O reggae tem várias vertentes, ok? Certo. Ele começou, por exemplo, o reggae, antes de ser reggae, foi ska. Tchim, tchim, tchim. Ska, tá ligado? Yeah. Só que o povo lá na Jamaica dizem que muito calor, o povo não se sentia bem. Por isso que tchim, tchim, tchim. Tem várias bandas adotam o ska dentro de um outro estilo, mas mantém o... Falar aquela banda é um rock, mas tem uma pegada ska. Você O já ouviu ska, usualmente, a gente lembra como ska, essa batida... A batidinha, tchim, sim. tchim, ok? isso? Certo. Desacelerando essa batida é o reggae. O ska desacelerado. E é Que legal. basicamente, bem assim, rapidamente falando, é isso. Entendi. Então, desacelerou o skazinho, vamos para o reggae. Mas, como a gente estava conversando anteriormente, Claro. tudo começa com Nyabing. Nyabing é a primeira música. Nyabing é a raiz do negócio. Porque antes de ter instrumentos elétricos, existiam tambores. E antes de existirem tambores, as palmas das mãos. Como que você comentou a palma da mão, cada dedo é uma... Na palavra fala sobre a harpa de 10 cordas. 10 dedos. A palavra que você diz... Porque tem esse tipo de... Essa é a célula da batida. Que é do coração. Certo. Ok? Então, quando a gente tem esse tipo de toque com as mãos, é o primeiro instrumento. Antes de existir instrumento, já nos deu Até as o mãos. próprio tambor. Mas antes do tambor, Vem. já nos deu as mãos. Nascemos com o instrumento na mão. Literalmente. Então a música foi desse jeito mais ancestral de ver música, não comercialmente falando. Ok? Música como digamos assim, um veículo para se relacionar com Deus, com Jah. Entende? Então a primeira música que o homem pôde foi com as palmas das mãos. Lá atrás os louvores, os ritos, os cultos eram na palma mesmo. Exato. Dançava, cantava e batia a palma. Rastafari observa muito, é como se fosse um high-tech ancestral. Da hora. High-tech ancestral. Nunca tinha ouvido essa palavra. É um jeito, faz sentido pra por caramba. exemplo, observando, porque já ele era e sempre vai ser. Então Ontem, a gente hoje, observa o ontem, o hoje e amanhã. Sempre a mesma coisa, já não muda. O mundo muda, já não muda.
Sim. Você quer saber, assim, da sua infância. Ok. Como seus pais eram da cultura? Não. Não? Primeiro que minha vida foi, assim, vivi com meu pai, Certo. né? Não vivi muito com a minha mãe. E meu pai, digamos assim, ele fez o melhor que ele pôde para eu ser o que eu sou. Entre aspas, um dos heróis da minha vida. Mas ele não tinha tanto tempo para se relacionar, sabe? Por conta das tarefas, obrigações. Trabalhar, cuidar de casa, os outros. Você tem irmãos? Tenho mais um outro irmão. Mais um irmão. E mais uma outra irmã, só da minha mãe. Certo. Mas meu pai fez o melhor que ele pôde. Digamos assim, ele tinha um jeito muito particular de se relacionar com Deus, ao ponto de os filhos são livres para eles escolherem o que eles querem. Ele nunca talvez me incentivou a certos caminhos, né? Me aconselhou a fazer, vive isso que eu vivo, mas nunca me obrigou, sabe? Assim, foi sempre uma relação bem livre para eu poder escolher meu caminho, digamos assim. Sim. Sim, eu perguntei de infância, você falou que tem um irmão e tal. Yeah. E aí, por exemplo... E meu irmão não vive nada a ver com o que eu vivo. Eu, da minha família, sou o único que vive Rastafari. Meu irmão, digamos assim, desses três, eu sou o mais velho, eu sou o primogênito. Eu tenho outro irmão do meio, que é o que eu convivi mais. E tenho uma outra irmã, mas o amor... Rasta você. Mas assim, cada um respeita cada um o jeito do outro. Espaço. Tá, mas vivi como... Ok, como na infância entrou, vivi bem, vivi feliz. Hoje, como eu te falei anteriormente, não torço tanto, mas gosto de ver futebol. Mas meu pai me levou muito para ver o jogo do Corinthians no estádio. Viu o Corinthians campeão brasileiro em 90. Tava lá. Então, assim, graças ao bom Criador, eu não tive, assim, uma infância que, por mais que ela não foi tão doce, eu sei observar as coisas boas dessa infância, entende? Sim. Mas, como qualquer criança que, por exemplo, vai crescendo... Hoje em dia tem esses negócios de bullying, né? Sim. Antigamente, na minha época, não tinha essas coisas, brother, mano. Você se virava, mano. Saia na então, mão. Às vezes... E olha que eu não sou tão... Minha pele não é tão escura, entende? Não é tão preta. Mas mesmo assim, onde eu passava, às vezes, as pessoas... discrimina, porque você não é do jeito que elas querem que você seja. Isso eu passei desde a infância já. Antes mesmo de escolher viver Rastafari. Você rolava um preconceito, um racismo? Desde criança. Caraca, que louco. Dentro da minha própria família. Tinha discriminação dentro de casa, da família. Mas hoje é outro dia. Sim, né? é o que você falou ontem, hoje e amanhã. E vamos viver o hoje. O hoje. Hoje é o melhor dia da minha vida. O hoje. Que é onde a gente sempre pode fazer acontecer. Mano. O hoje. Sempre faz... Assim... Isso sempre foi um jeito de eu observar a vida. Mas depois de algumas coisas que eu passei, né? Principalmente algumas coisas relacionadas à saúde, eu acabei adotando esse, entre aspas, bordão, esse jeito de pensar que hoje é o melhor dia da minha vida. É o máximo que eu posso fazer é viver hoje. Amanhã não sei. Entendi. E como que né? Que o Rasta entrou na sua vida, no seu formato de viver? Ok. Eu aprendi, ou melhor, eu comecei a aprender, porque ainda tenho muito para aprender. Eu comecei a aprender sobre Rastafari quando eu conheci o reggae. Muitos dos irmãos, das irmãs que conhecem e vivem Rastafari, uma das primeiras portas de entrada é o reggae.
ok? Quando eu conheci Bob Marley, eu acabei percebendo que, em primeiro lugar, a música era uma música que que eu tenho apreço, gostei dela. Mas eu também depois fui querer saber o que as músicas falavam, mano. É porque uma coisa é você curtir a batida, o estilo, e você não saber o que o cara tá falando. Outra Yeah, coisa é você ver e viver a parada. e, por exemplo, quando eu conheci Bob Marley, não é que nem hoje em dia que você vê no YouTube uma tradução. Eu sou da época da Enciclopédia Barça, brother, mano. Talvez você nem saiba o que é. Pô, a Barça, aqueles livros grossão, tudo que você Então, queria ver no áudio, tá? hoje em Hoje dia... é o Google, antes E era a é Barça. isso que eu quero dizer, entende? Então, por exemplo, até para conhecer artistas. Você ia na Barça. Não, quando eu digo, não que você procura isso na Barça, tá? É da época. Não tem como você acessar, você não tem como conhecer, não passa no YouTube, você fica limitado ao que tem aqui, onde você vive. Então, Bob Marley foi um dos artistas reggae que já circulava a música dele no Brasil já há um tempo, mas com a naturalidade do avanço da informação, hoje em dia se conhece muito mais artistas reggae. Você tem acesso a... Às vezes você queria saber... alguém, por exemplo, eu ouvi a primeira vez o CD do Bob Marley, depois eu queria saber mais sobre ele. Como que eu procuro? Aonde tem? Entendeu? Agora é um outro tipo de... É outra época, né, cara? E outra, depois você quer saber o que ele fala. Não é que nem hoje, por exemplo, que, entre aspas, tá cada vez mais comum os brasileiros falarem inglês. Antigamente falar inglês era uma coisa muito rara, mano. E ir pra lá então, putz. Entende? Então isso me chamou a atenção e quanto mais eu fui me aprofundando em querer saber não só o que esse artista Bob Marley falava, mas muitos outros. Entende? Que a galera pensa assim, Rastafari e Bob Marley, mas tem uma série de outros músicos que são tão bom quanto. Não. Ok. Talvez o que você quis perguntar é sobre se as pessoas pensam que o reggae é Bob Marley. Isso. Rastafari é uma coisa muito maior do que só o reggae. Sim. Sim, o reggae, não o rasta. Ok? Eu penso uma coisa Mas falou. as pessoas hoje em dia, como a gente estava conversando anteriormente, na minha percepção, cada um tem a sua percepção, não quero aqui impor a minha percepção como uma verdade absoluta. Fica à vontade pra falar o que você quiser, cara. Mas sinto que as pessoas aqui do Brasil ainda não entenderam o que é Rastafari. O que significa Rastafari. Ou, como, por exemplo, tem uma música do Gabriel Pensador que fala: eu gosto de Bob Marley, mas não sei o que ele... Eu amo reggae, mas não sei o que Bob Marley diz. Sim. Se eu soubesse, talvez não seria tão infeliz. É uma das primeiras músicas dele. Eu acho que isso continua muito atual. A galera não sabe. As pessoas já ouviram esse nome, Rastafari, mas não sabem, às vezes pensam que é um cabelo, ou pensa que é... Como eu falei, é um jeito estilo, de se é vestir, uma... só um jeito de se vestir, ou viver como um hippie. Não. O hippie não tem nada a ver. Não. Hippie é uma outra... Nós nos relacionamos proposta. bem com os hippies. Nossa ideia é se relacionar bem com qualquer pessoa de bem. Entende? Sim. Mas como alguns hippies também têm tranças, como nossos dreadlocks, entende? Às vezes as pessoas pensam que só por ele ter um dreadlock, Ele é um... nem todo regueiro é rasta e nem todo rasta é regueiro. Dá pra ser da cultura rasta sem ter o rasta? Isso é uma pergunta. Ok. Entendeu? Às vezes o cara é careca, mas ele quer ser da... O que eu posso te explicar sobre estilo. o cabelo, que as pessoas mais, tipo assim, acham como se fosse não o ícone, mas como se fosse a coisa mais marcante de um rasta, ok? Sim. O que eu posso falar é mais parecido com Sansão, da Bíblia, entende? Ele é um rasta. A palavra tá cheio da nossa história. Na palavra que você diz, a Bíblia é Sagrada. Tá. Entende? Então, assim, Sansão, ele fez um voto
que ele não deixava o cabelo, não cortava o cabelo, não cortava a barba, e não bebia e nem comia coisa forte. E ele era um cara muito forte. Esse voto se chama Nazireu. Nazireu, lembrando, aproveitando esse deixa eu mandar um abraço pro Eric, pro Zila, né? Pro Eric, da banda Nazireu Rupestre, que fez a ponte Por aí isso pra que nós. eu agradecer a essa pessoa, que é o Zila. O Zila, Eric. O Eric, porque ele tá, na minha percepção, fazendo o nosso povo ter novas perspectivas, que por um longo tempo nosso povo achou que não era tão importante. Pra quem não conhece, né, o Eric, ele é um rasta e ele tá fazendo uma pegada com um trampo muito bacana, assim, que é de marketing. Ele ajuda a pessoa a desenvolver pessoalmente, profissionalmente. E ele tá, eu sinto, né, quem sou eu pra falar, mas ele tá dando voz ao pessoal rasta, ele tá se tornando mais conhecido. Porque quem não manja nada fala, pô, quem que é esse rasta? Aí vai e conhece, aí ele fala o que ele é, de onde ele vem, como é que é o estilo de vida. Eu acho que é bem bacana esse trabalho que ele tá fazendo. Por um longo tempo, as pessoas associavam rasta como se, tipo assim, fosse um homem ou uma mulher que é desapegado do mundo material, que vive em condições mais, digamos assim, para não dizer precárias, mais simples. Bem mais simples, mora num lugar. Às vezes as pessoas chegam e usam até esse termo, pô, mano, esse lugar aqui é roots. Quando é um lugar bem precário. Bem não tem nada a ver, my lord, falar isso, mano. Entende? Ficou meio que... É uma associação. Gíria, sei lá. Exatamente. Incomoda. Só que não, mano. Entende? Como esse termo roots tem a ver com as raízes africanas, mano. E, querendo ou não, por mais que tenham diversas tribos, Rastafari. Em primeiro lugar, Rastafari é o nome do nosso rei da Etiópia. Haile Selassie I, Rastafari. Qual é a música? Haile Selassie, príncipe da paz. É, exato. Que eles se referem. Entende? Do Nazireu. É um rei que se coroou em 1930. Foi coroado em 1930 na Etiópia. Aí eu faço um ponto aqui. Quando Lula, ou Bolsonaro, ou Dilma foi eleito aqui no Brasil, não tem ninguém que venha aqui visitar. Quando... Como chama o presidente da França? Esqueci o nome dele agora. Também não. Ok. Quando a Merkel na Alemanha ganhou, ninguém vai visitar. Quando a Rainha Elizabeth passou agora, o filho dela assumiu na Inglaterra. Também não foi ninguém. 72 nações foram ver a coroação de Selassie, porque ele é descendente do rei Davi. É o mesmo reino, mano. Tem não só a história, mas tá a vivência no dia. É a continuidade, o ontem, o hoje e o sempre. E como que é? 72 nações? 72 nações foram ver essa coroação e se curvaram ao rei. Lá em... E Addis Ababa, Etiópia. Lá na Etiópia. Cara, o que é assim? Etiópia, né? Nós começamos a falar de Jamaica, fomos para a Etiópia. Qual que é a ligação? A ligação é a mesma, assim, na devida proporção, a mesma ligação de África com Jamaica é a mesma de África com o Brasil. Porém, segundo estudos historiadores, dizem que os africanos com, entre aspas, o comportamento mais rebelde eram encaminhados para o Caribe. Entende? Sim. Os que mais Causavam. não aceito, entende? Para sua liberdade, sim, né? Não que eles eram bagunceiros, não, mano. Só que esses resistentes formaram esse movimento de... Quando Haile Selassie foi coroado, foi o primeiro lugar que identificou fora da África que esse era que é um rei que a gente andou conversando um pouco antes, né, de começar a gravar.
Daniel falou sobre antes desse Jesus existiram outros, o que a gente chama de Messias. Digamos assim, numa devida proporção, Moisés foi um Messias. Libertou o povo do Egito. Entende? Melquisedeque é o primeiro tipo de... Tá indo longe na Bíblia. Entende? Então, assim como ontem, hoje e sempre, as coisas não param. Depois de 400 anos de escravidão, um homem voltou, assim como 400 anos do Egito, Moisés libertou o povo. Esse homem Rastafari apareceu entre nós em carne para libertar o nosso povo, trazer um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver, porque 400 anos apagou a memória dos próprios africanos de quem eles eram. Pensaram que eram escravos, mano. Cada vez mais o filho do filho do filho não sabe a liberdade que tem, entende? E ele foi nascendo nesse sistema, foi programado nesse sistema. Você acha que tá dentro, mesmo que seja liberto fisicamente, internamente ainda tem essa prisão, essa escravidão? Hoje em dia, Sim. eu sinto que é assim, o sistema é o mesmo. O mal e o bem e o mal sempre existem, entende? Quando a gente nasce, a gente passa por certas programações, como vestir, como falar, como enxergar, entende? Isso sempre vai existir. O mal sempre vai estar tendo um agente para ensinar o que não se deve falar, o que não se deve fazer, entende? Que acaba entrando no lance na linguagem atual, ética, são um bom comportamento. Talvez o melhor exemplo que eu posso te dar é o seguinte: as pessoas estão sendo cada vez mais educadas, entre aspas, a não respeitarem os mestres e professores. Elas sempre se acham que sabem tudo, que são capazes de fazer tudo. E tá piorando. E brother, mano. Na escola, hoje em dia, o professor, ele é agredido, mano. Entende? E muitas pessoas também aqui no Brasil têm esse jeito de viver como se, tipo assim, eu não preciso de professor, eu mesmo sei fazer. E aí acaba... Não, vai gerando uma falta de educação. Não que isso necessariamente vai te levar naquilo, mas é muito mais difícil você aprender, o seu caminho se torna muito mais longo. Imagina você se auto-alfabetizar. Difícil, hein? Demora quanto tempo? Não faço Uma ideia. criança não tem capacidade, tirando seres extraordinários, ok? Tá. Dificilmente ela se auto-alfabetiza. Agora, praticamente impossível, mas não... entende? Mas não, agora, quando você tem um professor, isso te ajuda, né? Todo professor, todo mestre nos ajuda, nos auxilia no caminho. Como tá falando, né, de professor, de caminho e tal, o que a gente aprende desde criança? A erva. Ok. Ela é errada, só que pro Rasta, a erva faz parte do... Erva, né, por linguagem mais popular, maconha ou ganja, Sim. depende de quem fala. Olha... E aí é tido, né, como errado. Ok. Só que no Rasta, ele faz parte da cultura, do estilo. Sim. Erva, para nosso povo, é uma coisa natural. Tranquila, faz tipo assim, é como se você fosse comer um pé de alface, por exemplo, ou como se você fosse chupar uma laranja. São coisas que você vai lá, pega da natureza, trata, come, usufrui, ok? A pergunta que eu tenho para fazer sobre as pessoas que são a favor da proibição da erva, ou cannabis, ou
maconha, ok? Quanto tempo faz que ela é proibida? Criminalizaram ela. Né? Agora, e o tempo que ela foi livre? Existe há trocentos anos. O que as pessoas têm para falar sobre isso? Por que foi criminalizada? Quem se beneficiou com isso? Acho que é mais por aí a pergunta. Sim, você falou de... E sinto que só vai ser, entre aspas, legalizada quando esses mesmos que proibiram conseguirem se beneficiar. Que é difícil, né? Porque é difícil perder. Você gera impostos, você gerou imposto, você deixa de ganhar. Você vai deixando no meio do caminho. Eu não tô apontando e nem acusando ninguém, mas às vezes os que mais levantam a bandeira de proibição e têm o controle da decisão, às vezes são os que... brother, mano. São os que mais estão ganhando dinheiro com isso, mano. Sim. Pra que vai tornar legal e taxar. Mas eu não sei dessas verdades absolutas, é só um pensamento. Verdade absoluta já... Como fala, quando não existe verdade absoluta, já é uma verdade absoluta que você tá querendo impor. E o lance de fumar a erva, ele é uma conexão com o criador? Qual que é o benefício? A nossa visão sobre a erva é assim, é uma relação bem tranquila. Tanto é que você, por exemplo, eu tenho vontade de vivenciar essa vida rastafari. Você não é obrigado a fumar. Tem os rastas que não fumam. Assim como tem rasta que não come alface. Sim. Por exemplo, mamão é uma fruta muito gostosa. Você pode comer um mamão inteiro, você fica tranquilo. Para certas pessoas, comer só 2, 3 pedaços já desarranja tudo, o estômago tem que ir pro banheiro. Zanda. Então, para cada pessoa, certas coisas funcionam de um jeito diferente. Então, não é porque uma pessoa usou não deu certo para ela, para um indivíduo, que é o todo, entende? É uma coisa que cada um tem que saber administrar o quanto, aonde, como. Se é para recreação, se é para se aproximar com o Jah, entende? Cada pessoa é livre, né? O que eu posso dizer, por exemplo, quando a gente vai fazer adorações ou participar de coisas cerimoniais, não se fuma erva. Não fuma? Não. Durante a... durante, por exemplo, um serviço eclesiástico, não. O serviço eclesiástico que seria? É como se fosse, entre aspas, um culto ou uma missa. Entendi. Por exemplo, até para entrar no tabernáculo, você lava sua mão, você lava sua boca. Porque, por exemplo, às vezes você fumou e vai entrar, mas não lavou sua mão, sua boca. Você entra, o aroma vai com você. Sim, o cheiro pode despertar as pessoas e tirar a meditação das pessoas que estão ali. Entende? Sim. Quanto menos a gente atrapalha a meditação do próximo, melhor para um e para todos. Entendi. Você falou de tabernáculo? E sim. O tabernáculo seria uma igreja, Não, o tabernáculo é como se fosse... Como eu posso dizer? O altar? Não, tô brisando, viajando, tentando... Não, é como se fosse assim... não necessariamente uma igreja, tá? Mas é como se fosse o lugar da igreja que tem a missa, o culto, né? Nós chamamos de serviço. Serviço. É um serviço, porque na nossa interpretação existe diferença de trabalho e serviço. Servir. Entendi. Servir de trabalho, trabalhar. Eu particularmente nunca vi um local do Rastafari. Sim. Tem em São Paulo algumas No momento da ordem bobochante, não mais. Nesse momento, não. Nós estamos em 2024, não tem? Precisa de um lugar físico e, entre aspas... um prédio, um espaço, né? Não, a gente não se junta em prédio. Tá, num galpão, num parque. Usualmente a gente procura mais o campo. Procura mais um lugar mais afastado para que a gente... Porque assim, natural o Rasta viver na cidade. O Rasta pode ser Rasta vivendo na cidade, no litoral, no lugar rural, em qualquer lugar.
Até mesmo na atmosfera, ok? Ok. Mas a procura de vida do Rasta é viver mais próximo com coisas naturais, como o campo, como, de repente, um lugar também apropriado no litoral, entende? Sítio, talvez, né? Exatamente. Entende? Era mais ou menos um lugar assim que a gente tinha um espaço em Jarinu. Eu ia falar, você deve. Algum Sim, local vocês se sim, encontram, sim. sei lá, rola uma festa. No momento, a gente não tem mais um lugar físico, né? Uma terra para se encontrar e viver, desenvolver, porque assim, entre aspas, não vamos supor. Por isso que eu tô tentando explicar. Pô, na cidade inteira não tem um. Não, é porque. Assim como dentro da vida dos cristãos, lembrando que nosso povo também observa Cristo, Tá. ok? Existe, a gente estava conversando, os evangélicos e os cristãos. Sim. Existe também isso dentro do Rastafari. Dentro do Rasta. Como a gente estava falando, a África é um lugar muito diverso. Não tem, Tem não várias é uma Áfricas língua, dentro da África. não é uma língua única. Rastafari é a mesma coisa. Entende? Por exemplo, por isso que vocês estão me vendo de turbante, mas outros irmãos já não usam, por exemplo, que nem Eric. Entende? Os cabelos. Ele é mais observador da ordem Nayabing, pelo que eu conheço ele, né? Sim. Entende? A nossa ordem é essa ordem bobochante. A gente tem um jeito mais peculiar de falar, de se vestir, de pensar. Porém, na casa de meu pai existem muitas moradas, mano. Cara, modo de pensar, que você, né? Vocês é muita gente. Sim. O que você pensa de hoje em dia dessa loucura que é o planeta? É tudo pra ontem, tem um celular que eu resolvo tudo, que eu tenho informação na palma da minha mão. Isso acaba gerando uma ansiedade na galera. E vocês, aparentemente, não posso falar vocês, aparentemente você é bem tranquilo, é calmo, paz e amor. Ok. Vamos lá. Primeiro lugar, sobre a tecnologia, né? Como Certo. está dizendo. A tecnologia, na minha opinião, é uma ferramenta. Ela tem a sua importância, assim como ela facilita, ela também facilita para o bem, mas também facilita para o mal. As informações que a gente pode buscar para o nosso bem, se a gente não se cuidar, pode acabar pegando informações que não nos fazem bem. Com o avanço da informação, se criou a internet. E a internet, como está hoje em dia, o que eu posso dizer é que o BPM da vida acelerou. Antes você, por exemplo, queria passear num sábado à noite com os amigos, ok? Para você fazer isso acontecer, você tinha que à tarde encontrar a sua turma, conversar, discutir qual é o lugar que a gente vai. Rolê pra mais tarde. Pra marcar, volta pra casa, se arruma, se encontra no ponto de encontro e vai. Hoje em dia é uma mensagem, brother, mano. Entende? As coisas estão cada vez mais rápidas. Por exemplo, o quanto de filme você assiste num período. O quanto de música você escuta num período. Zerei uma série do Netflix em um Entende? dia. Entende? Então, por exemplo, antigamente pra você ver essa série, você tinha que esperar ela passar na televisão. Esperar domingo à noite e tem a continuação. E antes, até mesmo, por exemplo, lançava um filme em Hollywood em 2024, 2025, 2026 chegava no Brasil. Não tinha um lançamento mundial, todos os lugares ao mesmo tempo. A internet proporciona isso, tem um lado bom, que é você ter a possibilidade de poder assistir isso, poder consumir isso. Tem o mesmo acesso que o cara que tá do outro lado do Porém, planeta. como você tem esse acesso, você acaba às vezes assistindo, vamos supor que nem o senhor falou, eu assisti, maratonei assim um dia. Série. Às vezes você nem digeriu essa primeira, já tá assistindo a segunda.
e aí assistiu 2 capítulos da segunda, já tá querendo assistir outra pra dar uma diferenciada, entende? Aí gera uma ansiedade, cara. Que nem músicas, por exemplo, que é o que eu mais Nós faço, vamos chegar ok? nesse... Por exemplo, você vai lançar uma música ou ouvir uma música que às vezes está passando na sua timeline da sua mídia digital preferida. Em uma passada, assim, de 1 minuto, você já escutou pelo menos uns Pô, 10 trechos de música diferente. Entende? sim. Antigamente, você tinha um tempo para ouvir, apreciar, Digerir, entender. E outra coisa também que eu andei conversando com 2 irmãos meus a semana passada que tem a ver com esse tópico. Hoje em dia, os artistas estão cada vez mais sendo direcionados para lançar singles. Então essa geração está cada vez mais aprendendo a ouvir músicas sortidas. Mas às vezes não conhece a obra do artista preferido por álbuns, não sabe entender o que um álbum diferente do outro, porque esse álbum chama assim, porque que essas músicas, entende? Só repete. Na Vai. minha opinião, é um jeito do sistema, que o sistema aproveitou ou criou esse jeito de se consumir e lançar música para amordaçar os artistas, mano. O impacto de uma música pode ser grande, mas de um álbum é muito maior. Para o cara produzir. Não, por exemplo, às vezes você tem algo a dizer em 3 minutos, mas você tem muito mais em 30 minutos. Sim. Entende? Ficar trocando ideia 3 horas aqui, às vezes em meia hora você passa uma ideia sensacional. Não, o que eu quero já dizer... está passando. Não, tô dizendo num álbum, Sim, num disco. tá. Você ouviu o disco de ponta a ponta, você entendeu como que o artista pensou em fazer. Às vezes uma música conversa com a outra música. Entende? Às vezes você só... e às vezes essa tracklist tem um impacto na vida das pessoas, na vida social. Álbuns mudaram coisas sociais. Hoje em dia é só uma música, só 3 minutos. Mano. Então o que você conseguiria mudar por ter mais tempo para as pessoas pararem, te ouvirem, hoje em dia é uma música para você, porque eu tenho que ouvir a próxima. Fast. Então o impacto de um artista cada vez menor, porque ele está se limitando a lançar singles. Você é um músico, Sim, certo? Sim. Atualmente, qual que é sua última música aí de trabalho? Eu tô prestes a lançar um álbum, que é um álbum triplo. Ô, Justamente pra... não que foi intencional, ok? Não pensei em criar, vou gravar um álbum triplo, mas digamos assim que esse álbum que eu tô prestes a lançar, ele foi como se fosse a minha terapia para melhorar de coisas de saúde mental, saúde da carne, entende? Passei por algumas coisas e hoje tô melhorando graças a Deus. Então, foi no processo de me entender sobre certas coisas, as músicas foram sendo criadas. É um álbum triplo. Yeah. Várias faixas. Yeah, óbvio. 38 faixas. Cara, tem música grande, músicas... Não. Minutagem. Não, a maioria no máximo 4 minutos. Okay. Não, são músicas assim... que eu tentei fazer nesse trabalho foi um trabalho mais romântico. Puxou pro sentimental. Porque eu, quando observo os jovens de hoje em dia, e às vezes até certos artistas, eu vejo que eles usam o tópico romance para outras coisas, para mais sexualizar, sensualizar, e às vezes até usar a mulher como cavalo. O homem fala, eu pego todas, entende? Domina a situação. Eu sou mais da época de música romântica, de às vezes dançar no bailinho, baile. Lenta, sabe? Das Sim, lentas, da então. hora. Então a minha proposta é trazer esse tipo de música de volta. Eu só posso contribuir, eu não tenho poder de mudar o todo, uma cena, entende?
Só posso contribuir como eu posso contribuir fazendo. Porque às vezes a gente reclamar, a gente identifica, mas não toma parte nisso. Pra você a música é a terapia. Digamos assim, Está sendo a música, ela, num modo mais amplo, ela é como você consegue se relacionar, não entre aspas, não vou usar assim essa forma de falar com Deus, entende? Porque senão a gente vai focar, mas ao mesmo tempo porque Deus é o todo. Certo. Então, música é uma forma de você se conectar com o todo. Entende? Tem música para certos fins, para certos caminhos, digamos assim. Então, da mesma maneira que o Rasta fala sobre coisas de vida espiritual, também fala sobre coisas sociais. Assim como diz o ditado, os brutos também amam. Sim. Os rastas também amam, Também brother, mano. Só que eu tento, nesse álbum, passar de uma forma mais real. Quando eu digo real, não é no sentido só da verdade, mas de realeza, de majestade. Sim. Falando mal com palavras apropriadas. Eu tenho um tipo de censura na minha música. Que nem minha filha, nem meus filhos, nem minha mãe passar vergonha com as coisas que eu falo. Isso é sensacional, porque você pode você pode alcançar uma criança, uma senhora mais de certa idade. Quando é que lança esse álbum, cara? A gente tá nos momentos finais. Ontem fui, inclusive, na casa do produtor, que é Michel Wire. Quero até aproveitar e mandar um bless up pra Michel Wire. Ele é o headmaster da produtora que tá fazendo esse álbum, que é a Negu Zambessa Productions. Uau! A gente já tem uma trilogia anterior lançada, só que em momentos separados, né? O meu primeiro álbum foi em parceria com ele em 2016, chamado Som no Sistema. Depois passou um tempo, lancei outras coisas. Aí no ano seguinte, 2017, lancei o Faia. E em 2019, pra cima e pra frente. Todos esses 3 álbuns com o Negu Zambessa. Só que nessa vez nós estamos fazendo essa trilogia de uma vez. 17 de 2019 vem 2024 numa só. Não, durante esse tempo eu lancei outras coisas com outros produtores. Esse vai ser meu 8º álbum. Uau. 3 deles, os primeiros 3 foram feitos com o Negu Zambessa. Tenho agora esse triplo pra fazer, mas eu já fiz um álbum com Zion Lab e 2 trabalhos com Red Skywalker Sounds. Então tá pra estourar o negócio, tá quase praticamente pronto. Só de terminar já é o sucesso. Show. Hoje eu sou muito grato a Jah por estar aqui falando com vocês. Show de bola. Transmitindo essa energia boa, essa paz, até no jeito de falar, cara. Ok, mas como a gente tava falando, eu sou só uma parede colorida. Não se engane com a minha aparência. Eu sou só um homem simples. Tenho muitas coisas para aprender. Tenho muitas coisas para melhorar. Entende? Eu tento o meu melhor para viver bem. Né? Mas as nossas maiores lições não é quando a gente acerta. As lições que a gente mais guarda é quando a gente comete enganos. A gente aprende acertando também. Mas errar. A perfeição do ser humano não é só acertar. Tá errando que se aprende. Esse ditado ele é muito valioso e real. A perfeição do ser humano é ele errar e acertar. E o que ele vai fazer com isso? Eu peço todos os convidados que vêm, a gente fala, né? O tema é saúde mental, eu também busco, eu também preciso, eu também troco ideia, eu também tô com uma certa dificuldade. E
pra gente finalizar, nós já caminhamos aí pros finalmente, eu gostaria de pedir pra você, se pode mandar uma mensagem pra alguém que tá num momento de ansiedade, algo com a saúde mental afetada, alterada. Ok. O recado que eu posso dar pra você que tá assistindo a gente, como um homem comum, em primeiro lugar, acredite em você. Quanto mais pessoas você puder contar, melhor. Mas acredite em você, acredite na sua sensibilidade, acredite, se apegue na sua fé, ok? Ok. E o que eu posso falar das minhas experiências pessoais é: se as coisas não estão bem, é porque ainda não chegou no fim. Porque no fim o bem vence o mal. Sensacional. Brother, como que tá no Instagram? Pra galera te achar. Muta3man. MUTA3MAN. Mutaman. Muta. Yeah. Man. Em breve, no Sítio do Homem do Dedo Amarelo, nome do álbum. Como que é? Em nome? No Sítio do Homem do Dedo Amarelo. Então vamos lá, no Sítio do Homem do Dedo Amarelo. Em primeiro lugar, agradeço eu também podcast. Show. Certo, Rafa, grato. Tamo junto, irmão. Obrigado a você por ter vindo. Mas eu faço questão, vou ser bem breve, agradeço a Junior Tosta, agradeço a Michel Aire, que é o produtor do meu álbum, e um agradecimento muito especial para meu doutor Igor Jacura, Igor Azevedo, muito agradecido. Se eu estou aqui hoje, você tem muita parte nisso. É isso. Sensacional, irmão. Obrigado pelo papo, obrigado pela ideia que você deu. E galera que está nos acompanhando, estamos no YouTube, Instagram e TikTok. Então o TikTok ele entrega alguns cortes, como se fosse o Reels do Instagram. Então Instagram, TikTok, YouTube, estamos como @eutbm.podcast no Instagram e eu.tbm.podcast no TikTok. Terça-feira, às 21 horas, toda terça às 21 horas, vai ao ar um novo convidado, trocando uma ideia sobre saúde mental. Hoje trocamos ideia aqui com o Mutaman. Galera, obrigado por acompanhar, né? Por estar junto aqui no nosso papo. Lembrando, saúde mental, todo mundo precisa comentar, todo mundo precisa ouvir e ser ouvido, tá certo? Então, que puder, se faz sentido para ti, saúde mental, curta, compartilhe o vídeo, que o YouTube ele entende o quê? Quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento, é um assunto relevante. Beleza? Até semana que vem. Valeu!